e teve seu mandato cassado pelo regime militar. Como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, coordenou uma das maiores paralisações da cidade, que ficou conhecida como a primeira grande greve de Caxias do Sul. Imponente na luta pelos direitos trabalhistas, com posicionamentos firmes, chegou a ser preso e torturado 2 vezes durante a ditadura de 64. Com Almira Segala, teve 5 filhos, 7 netos e 1 bisneto. Faleceu em 2001, com 78 anos de idade. A seguir, Café com Letras. Uma saudação especial a todos. Estamos aqui direto do estúdio da TV Câmara Caxias, pela TV Câmara, canal 16 da Claro Net, também pelas redes sociais da casa, plataformas de áudio, para uma edição especialíssima do Café com Letras. Hoje recebendo aqui o nosso patrono, Pedro Guerra, também o amigo do livro. Eu ia dizer ilustrador homenageado, mas é o amigo do livro, Hernani Carraro. A Feira do Livro está sendo um sucesso e nós entramos agora, felizmente pelo sucesso, mas infelizmente porque são os últimos dias, né? Ela se encerra, se não me engano, agora no sábado. Domingo, dia 12. Domingo, dia 12 de outubro. Não sei por que eu gravei 12 de outubro como sábado, mas enfim. Domingo, dia 12. Nós tivemos já nos primeiros números, no fim de semana inicial, mais de 30 mil pessoas, em torno de 30 mil pessoas que circularam pela feira. E eu imagino agora que a estatística se encaminhe para um balanço final. Nós não temos ainda uma parcial, mas se o primeiro final de semana deu 30 mil pessoas, é muito difícil que nós não tenhamos já um público em torno de 50 mil. É mais ou menos por aí? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Hernani. Boa tarde. É mais ou menos por aí, e eu acho que a gente está tendo uma sorte, né? Porque final de semana, pelo menos, está chegando e a gente está tendo tempo bom. Então, o caxiense está indo para a feira, né? Todos os finais de semana que a gente estava lá, a gente viu bastante gente. E a gente tem um plano, né? Que agora, no próximo final de semana, não só encerramento, então quem não foi, aproveita esses últimos 2 dias, né? Sábado e domingo para ir. Mas também dia 12, o dia da criança. Então, muita família leva as crianças para participarem de todas as programações especiais desse domingo, que vai ser a culminância, né? Na finaleira da nossa feira. Então, acredito que vai ter mais um boom aí final agora nos números por conta desse final de semana. Nessa saudação inicial, Hernani, e aí depois o Pedrinho, vocês vão se complementando, nós temos essa ênfase também ao público infanto-juvenil, até pela trajetória de vocês, o Pedro na escrita, tu na ilustração, e vocês têm sido muito frequentes também, muito frequente nas mesas. E tradicionalmente a feira tem o passaporte da leitura, as contações de histórias, oficinas, aqueles encontros em que o escritor participa nas escolas, depois culmina na própria feira. Como é que tem sido isso também, o trabalho de vocês em favor do público infanto-juvenil? Bom, Fábio, eu tive o prazer de conhecer algumas personalidades, certo? Eu vou começar citando um que eu sou muito fã dele, que trabalha na minha área, que é o Alexandre Rampazzo, tá? Esse cara eu não pude perder e eu gastei quase uma tarde inteira, não pude passar a tarde inteira com ele na oficina dele, mas eu adorei conhecer esse cara. Ele é um grande ilustrador, ele é escritor, né? Ele escreve e ilustra, mas ele começou ilustrando. E depois ele me confessou que, ali no bate-papo, ele confessou que ele passou a escrever também porque ele gostaria de ter o domínio da obra dele. E esse cara foi uma grande presença na feira, ele também participa do Passaporte da Leitura. E foi um grande prazer receber essa pessoa aqui, esse profissional. E outros... As mesas foram muito bonitas até agora, sabe? Eu fiquei muito feliz com todos. Tivemos
bate-papo de poesia, tivemos coisas bem interessantes até agora e eu acho que ainda terão bastante atrações legais aqui que vão animar o pessoal aí, que vai ser bem bacana. E uma coisa que eu queria complementar é que o pessoal às vezes não sabe, né, que a feira começa muito antes, né, da programação oficial ali na praça. Então, desde o final ali do primeiro semestre, a gente está tendo o escritor na comunidade. Então, são escritores selecionados que se deslocam para instituições específicas, né, para fazer bate-papos. Esse ano eu fui na UEFAM e foi muito bacana conversar com os jovens de lá. Aí agora, durante a feira, a gente tem um passaporte da leitura, então algumas escolas que são trazidas, né, recebem os ônibus e tal, e são trazidas para a feira para conversar no tráfego transparente com os escritores que vêm do Brasil inteiro, escritores locais, mas que vêm do Brasil inteiro também, então esse contato é muito importante para eles. Além do ProLer, que também acontece durante toda a programação da feira, as contações de história. Então a gente tem uma programação bem voltada assim, para o público jovem, não só nessa feira, né, em todas, mas nessa a gente está vendo um protagonismo super bacana e acho que urgente também, né, porque se a gente quer ter adultos leitores, precisamos manter esse jovem leitor também no meio do caminho, né. O pessoal está colocando imagens aqui no ar e eu acredito que enquanto rodam as imagens a gente também pode ir conversando, até para as pessoas terem um ambiental de como é que está lá. E pela diversidade de jovens ali, passa Diário de um Banana, ali eles estão pegando bem a sessão ali infanto-juvenil. Eu até vi uma proliferação daqueles álbuns de super-heróis, aquelas reedições de Marvel. Nós tivemos aí até o Marcos Kirst, divulgou bastante no domingo, uma ênfase à literatura fantástica, que é algo que está muito em voga. Nós estivemos praticamente sábado retrasado inteiro com Café com Letras lá na feira, fazendo algumas gravações. Por exemplo, a Monja Coin, que foi uma celebridade assim, no âmbito da feira, mas uma escritora que me chamou bastante atenção foi a Eliane Marx, que trouxe a perspectiva de uma literatura negra para cá. E com bastante profundidade, tanto na poesia quanto no romance. Assim, me chamou muito a atenção, mesclando dialetos de matriz africana, terminologias em espanhol, porque ela é oriunda de Livramento, então pega ali a divisão toda. Como é que vocês veem também a proliferação de gêneros literários e os caxienses se apropriando disso? Eu consegui um exemplar dela na livraria do Arco da Velha e já estava acabando. Então as pessoas olharam a programação da feira e já começaram a comprar. Eu acredito que esteja sendo uma feira muito plural, né? A gente vê uma programação ali com mais de 350 atrações ao longo de toda a feira. E acho que o que mais eu tenho ouvido das pessoas é que tu acaba um bate-papo de literatura fantástica, entra um CTG no palco dançando, e aí vem uma apresentação. Exatamente. Aí tem lá o tributo ao Tim Maia, e vem o pessoal fazendo uma contação de histórias num palco paralelo. Então, acho que essa diversificação está sendo muito legal para trazer todos os públicos e, principalmente, né, teve uma mulher que me contou, eu estou esperando o bate-papo de depois, mas eu já estou assistindo esse, eu não conhecia e estou adorando. Né? Então, acho que o papel da feira também é isso, nos apresentar para escritoras diferentes, temáticas diferentes, que a gente não esteja tão acostumado, né? Essa pluralidade eu achei bem interessante, né? As outras feiras também aconteceu, né? Mas eu não sei se é porque dessa vez eu estou muito mais presente do que nas outras vezes, né? Então, talvez eu esteja percebendo mais, né? Pode ser, mas eu tô muito encantado com as atrações que eu percebi, né? Musicais, as danças, os corais, e eu achei muito bonito tudo que aconteceu até agora. E muito potente, sabe? Eu achei que o público
deve estar muito agradecido por isso, porque são coisas muito, muito, muito importantes, sabe? Muito bem feitas, muito bem elaboradas. E mesmo não sendo literatura, porque não é só de literatura que a Feira do Livro vive, ela vive de cultura em geral, né? É cultura música e letra, notas, tudo tem a ver. E a própria experiência, porque a pipoca é quem vai lá e compra um chocolate, é tomar um café. É o contato com as pessoas. Até um detalhe que vocês... As conversas. Que eu vou compartilhar aqui. Nós fomos gravar no sábado retrasado e não tivemos lá o cuidado de reservar os espaços, como é feito todo ano. Aí, onde é que nós vamos gravar? Aí a monja ficou muito impressionada com a catedral. Então ela disse, sim. Coloque as cadeiras aqui no corredor, tendo a catedral ao fundo, que eu vou ficar muito feliz de gravar. Eu achei muito Aí bem. nós usamos o gramado. Aí depois fomos gravar com a Eliane Marques. Aí, sabe uma coisa? Vamos usar aqui a mesa de um dos bares ali, de um dos cafés. Isso. Gravamos ali a mesa. Claro, ótimo, e aí o Guilherme Martinato, da livraria do Arco da Véia, passou assim, pô, mas olha, eu nunca tinha pensado nisso, de usar o próprio cenário da feira, os ambientes ali para fazer gravações e bate-papos, né? Eu queria falar um detalhe que tu falou da monja. Tá ali, é literalmente uma ocupação. Na apresentação dela, né? Na apresentação dela... Era assim, eu acho que era das 5 às 6, não me lembro agora. Mas às 6 da tarde, em ponto, o padre da catedral tocou o sino. E ela fala bem mansinha, assim, bem calminha. E aí começou bem, bem, bem. E ela estava falando, que ótimo, vamos ouvir o sino. Parou tudo. Ficou um silêncio na plateia e o sino tocando e ela nem aí, bem tranquilinha. Olha que legal. Acabou o sino, bom, vamos continuar. Que bacana. E nós estamos falando em experiência de leitura. O grande mérito das feiras também é esse, de ter todo um contexto que vincule ao livro, quer dizer, aquela criança que vai lá, ela vai ter uma experiência boa. E vocês atuam muito nisso. Eu vou começar pelas obras do Pedro, que já esteve aqui em edições anteriores, do Café com Letras. O cuidado de fazer a edição com tonalidades diferentes. Eu lembro que um era praticamente um diário, ele tinha o diário rosa, o diário azul. Recentemente tu tens utilizado... Ele é meu concorrente. Recursos de post-its. Ele não deixa eu diagramar os livros dele. Ele tem recursos de post-its. A trilha sonora para o cara ler determinado trecho do livro. Ou seja, o livro ele também encadeia toda uma provocação de experiências. E como é que vocês veem isso, digamos ali, Pedro? É praticamente o que tu planejas para a obra literária em si, extrapolando para o ambiente. Né? Perfeito. Desde o começo da carreira, há 14 anos atrás, muito naturalmente eu sempre senti que eu trabalhava com duas palavras principais, né? Identificação e a experiência. E eu acho que o público que eu acabei conquistando de paraquedas, né? Porque lá no começo não era uma pretensão trabalhar com o público jovem. Hoje até acabo trabalhando com os pais desses jovens também, né? Com recentes lançamentos. Mas ainda insistindo nessa literatura juvenil, eu acho que é a forma com que a gente consegue apresentar para eles os ganhos que a literatura traz, né? Quebrar um pouco com aquela ideia de que, nossa, ler é uma obrigação, ou às vezes eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo nesse mundo tão ágil e parar e ler um livro. Parece até meio assustador para um jovem ansioso de 2025, né? Então, quando ele vê que o livro pode ser uma experiência, que o livro pode ter cheiro, que o livro é escrito à mão, quase como um diário mesmo, né? Tenho 3 livros que foram completamente feitos à mão, que quando eu errei, eu rabisquei e continuei escrevendo, né? Aquela coisa bem bruta mesmo. E assim a gente conecta mais o leitor com o escritor, né? Eles se aproximam das histórias. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir utilizar de recursos diferentes para trazer esse jovem, principalmente para a literatura, para ele ver, olha, essa história aqui, de repente, é o que eu estou passando, né? Eu não conseguiria botar no papel, mas teve um escritor que botou e está dando voz ao meu sentimento. Então é muito legal isso. Nós tivemos aqui recentemente, e o próprio Hernani veio, junto com o Jonas Piccoli e a Aline Zilli, eles tiveram a proposta de, por meio de uma obra infanto-juvenil, dar vida às meias. Né? E aí
foi isso também, pegar um contexto e as crianças ganhavam um kit com meias e tal. Foi muito interessante. Como é que foi isso? Não, isso foi desculpe, Fábio, mas essa história das meias... foi o Fred. Não, é o Fred Varela. Foi Varela. O Fred. Isso. Eu estou confundindo. Fred Varela. Mas grande desenhista. Como é que funciona para ti também quando tem que ilustrar essas obras e lançar a mão desse tipo de recurso? Olha, eu costumo... Cada obra que eu recebo, porque eu recebo o material do escritor, né? Eu costumo inventar. A ovelha, por exemplo. Inventar para cada um. Junto com ela. Cada um é um caso um caso diferente. Cada um é um caso diferente. Eu nunca trabalhei com estilo linear. Eu não sou um artista que sou... isso aqui é o Hernani, isso aqui é o Hernani. Às vezes as pessoas não sabem que fui eu que fiz. E eu costumo inventar sempre. Eu gosto de ser... Como é que eu vou te dizer, Fábio? Eu sou meio esponja, sabe? Eu assimilo muita coisa que vem de fora. E eu admiro o trabalho dos artistas e eu gosto sempre de descobrir um novo artista, uma nova técnica. Eu já fiz livro com papel recortado, eu já fiz livro com aquarela, com guache, com acrílica, com lápis, com caneta, com tudo que imaginar. E eu acho que isso, para mim, é o que faz eu me divertir nesse trabalho. Sabe? Nessa linha de humanização dos personagens, eu citei lá o Damê, era do Fred. Mas a Ovelha Azul tem muito disso, do Elvio Gonçalves, lá, isso. Que é a Celeste, a Ovelha Azul. Isso. Ali vocês fazem todo um trabalho em que ela assume situações do cotidiano e opina, inclusive. Né? Sim, claro. A Celeste ela é uma personagem, né, que tá formada já, ela é aquilo ali, a Celeste. E ela interage, né? Interage com o que está acontecendo na vida das pessoas e na vida dela. Então ela tem vida própria. E tem que ter essa diversidade, porque já são mais de 100. Quantos livros que tu já trabalhou? Agora eu coloquei 4 livros na feira. Olha só. Então, antes da feira era 124, agora são 128. E a ovelha ainda tinha, né? A ovelha ainda tem um volume aí que não deu tempo de trazer para a feira, vocês vão deixar para o ano que vem, né? Porque é o livro das tirinhas daí, né? O livro das tirinhas. As tirinhas viriam para o... Não era pertinente atropelar o processo e nós vamos deixar para uma hora. Eu até encontrei semana passada a Elô Bassiquete no almoço. Maravilhosa. Ali no centro. E a Elô, geralmente, ela faz uns mutirões, assim, Fábio, tem que te levar lá meus livros e tal. Aí nós gravamos, assim, edições do Café com Letras com 2, 3, 4 obras, nós já chegamos a gravar, é uma produtividade fantástica. E o que eu acho interessante é isso, essa edição, e que nem o Hernani falou, não quer dizer que nas outras não tinham, mas nós estamos à luz da atual edição, temos que falar desta 41ª. A atenção que os escritores locais e também os ilustradores, enfim, têm recebido do público daqui é muito interessante, porque sempre o pessoal vai cuidar só quem vem de outros lugares, o escritor nacional, o escritor de uma outra cidade. Só que muitos de vocês também têm projeção em dados momentos, seja fora do município, seja até fora do estado. Como é que é para vocês também ter esse retorno do público caxiense com relação ao trabalho de vocês? Sabe que a gente fez um bate-papo no domingo passado agora, que foi um bate-papo que quando me convidaram, né, para essa homenagem de ser patrono, eu pedi para o pessoal da organização se a gente não poderia incluir na programação, porque seria um bate-papo que eu adoraria ter participado no meu começo de carreira.
Então a gente fez um bate-papo chamado Primeiras Páginas, onde eu mediei esse bate-papo com 7 escritores estreantes, todos de Caxias do Sul. Então, jovens que estavam recém-lançando mês passado o primeiro livro, ou que lançaram ano passado, enfim, que estão no começo dessa carreira. E foi muito bacana ouvir do pessoal da organização, foi ali na Galeria de Arte, que nenhum dos bate-papos até então tinha tido tanta galera ali presente, porque estava cheio, e era domingo, 6h15 da tarde o bate-papo. Então o pessoal prestigiou 7 escritores diferentes que estão no começo de carreira agora, né? E locais. Esse domingo que passou agora. Foi muito bacana a troca entre o público da plateia e as ideias dos escritores, e também para isso, né, para a gente dar essa visibilidade, para que daqui a 10 anos eles estejam, de repente, um deles como patrono também, por que não, sabe? Claro. Para a gente olhar para o que está sendo produzido aqui. E acho que essa feira tem reforçado muito isso, né? Dado uma luz especial para os artistas locais, e o público está percebendo, porque as sessões de autógrafo estão sendo movimentadas também, né? E os artistas locais e os artistas jovens. Exato. Porque a participação do Pedro nessa patronagem aqui, tá? Eu achei muito importante a tua presença como patrono, porque aquela coisa do patrono até então parecia uma coisa muito assim do cara que já tinha uma carreira muito extensa, que já vinha lá de longe. Uma figura sênior, né? Que era uma coisa, academia de letras, assim, sabe? O cara já dizia, agora ele se aposenta como patrono. Não, é que não o possa Pedro mais Guerra ter não está também, se aposentando, ele está começando. Não que não possa mais ter também. Não claro. pode, claro uma que mescla, pode. né? Exato. Porque eu lembro a própria, merecido isso a própria Maia, a Maia Falks, quando ela entrou, ela, apesar da pouca idade, já tinha lançado uma gama razoável de obras, uma quantidade foi transitando por vários gêneros. Apesar de ser jovem também. Apesar de ser jovem, jovem, poesia, romance, isso mesmo. Enfim, por aí afora, né? Isso é legal, eu acho que traz uma renovação, até porque, que nem eu disse antes, né, a gente tem que ter um ano ali focado na literatura juvenil, outro ano na literatura adulta, outro ano que nem foi da Elo, por exemplo, né, na literatura infantil, né, e em paralelo a gente tem ali o Amigo do Livro trazendo os ilustradores, o Roger Castro. Eu até quando na abertura do programa eu quase chamei o Hernani de ilustrador homenageado, porque teve isso uma época. Em 2016, a Karen Basso foi ilustradora homenageada e tinha a Vera Zátera como pesquisadora, eu não vou lembrar exatamente o nome da função. Então era a patrona, eu não sei, figura destacável, ou enfim, não vou lembrar o nome. Isso tu vai encontrar, sabe aonde? No livro do Dinarte Albuquerque Filho. Eu mandei uma citação lá pro Dinarte. Esse livro foi um dos grandes lançamentos. Desculpe te interromper. Tá, mas onde é que eu queria chegar? Nós tínhamos ali uma delimitação de funções. Vocês não acham interessante daqui a pouco as próximas edições também resgatarem essa funcionalidade, algo assim? O escritor homenageado, o ilustrador homenageado, o patrono. O Iotti foi patrono. Tem o amigo do livro. Tu entende? Acho que daqui a pouco dá uma ênfase, e sobretudo na ilustração, que é algo que o programa aqui cuida. Muitas vezes é convidado só o escritor. Não, vem o ilustrador junto para dar uma ênfase a essa outra forma de linguagem que complementa o contexto do livro. Né? É interessante, né, essa coisa do ilustrador. O ilustrador, muitas vezes, o livro é a ilustração. Eu conheço livros que não têm texto. Vários. A ilustração fala. Então, a ilustração é escrita também. É uma escrita visual, mas é escrita. Então, o livro ilustrado, ele é parte da literatura, óbvio, né? Uma vez me falaram, Hernani, não me lembro que ano foi isso, a gente vai te convidar para ser patrono da Feira do Livro. Não, vocês estão loucos? Eu lembrei aqui, vocês estão malucos? A Vera Zátera, naquela oportunidade, foi escritora homenageada. Era escritor homenageado, ilustrador homenageado e o patrono. Era isso. Não, eu sempre achei assim, eu continuo achando, tá? Eu finquei o pé nesse pensamento e
amigo do livro, para mim, é maravilhoso, eu tenho cara de amigo do livro. Patrono é outro departamento, tá? É uma coisa muito mais, é uma responsabilidade muito diferente dessa história toda. Então, assim, para mim, o patrono tem que ser realmente um cara que tenha noção exata. Ele tem que escrever, ele tem que ter aproveitar que tu estás com a embasamento. Aproveitar que tu estás com a palavra aí, Hernani, e já pedir tuas considerações finais. Nós vamos encerrar com o patrono fazendo o convite para o pessoal. Ainda quem não foi, ou quem já foi, que retorne à Feira do Livro, então, fazer um encerramento contigo. Uau! Eu posso dizer que está linda essa feira. Eu acho que eu nunca imaginei que eu ia ser tão feliz nesses dias todos. E eu estou adorando tudo isso e eu gostaria muito de ver todos lá. E tem muita coisa boa, tem muito trabalho de categoria, sabe? Coisas gigantescas acontecendo lá. Eu não te autentiquei. Tá autenticado já? Como assim, autenticado? Tu já fosse autenticado pelo amigo do livro? Não. Não? É maravilhoso isso, tá? É maravilhoso. Tá, tem tempo ainda? Tu queres fazer uma autenticação? Viu? Sim. Como é que funciona? Por favor. Atrás da bolsa ali, faz favor. Como é que faz a autenticação? É uma ideia genial que eu tô bem com inveja. O nosso colega aqui, o Fábio Cardezella, vai me traz aqui fazer. Me traz alguma coisa, um papel. A Vivi Salvador, que é a nossa diretora aqui da transmissão. Tem que ser no braço. Bom, é um pedido do amigo do livro. Tu já leste alguma coisa? Quantos livros tu leste hoje? Hoje? Né? Não, hoje eu não li nenhum livro, né? Tá, mas ontem tu leu alguma coisa, uma receita de bolo? Não, sim. Não, então, hoje eu li os projetos de lei aqui para as matérias que eu estou escrevendo. Eu inventei isso aqui, Fábio, tá? Eu não quero queimar o tempo do programa aqui. Tá, mas eu preciso de um livro, me traz um livro aí qualquer. Traz o teu livro. Ele foi lá buscar. Não, mas genial essa ideia. Então, genial. assim, na minha sala eu tenho uma montanha de livro. Assim, Fábio, carimba aqui minha mão, então. Pode ser. Não dá, vai dar tudo errado. Esse carimbo aqui é o seguinte, cara. Tá. Quando me colocaram como amigo do livro, eu inventei, eu reverti, eu devolvi a história que me deram de presente, que era amigo do livro. Então eu estou autenticando todos que o livro é teu amigo. Entendeu? Tá bom. O livro é teu amigo. Então tu ficas de autenticar lá a Celeste, a Ovelha Azul, que é então, o assim, livro que todo tu mundo fez que junto passar com pela feira, bom. todos que passarem pela feira e ficarem 2 segundos parados na feira, já está autenticado. Já está autenticado. Passaporte, isso aí. Então tá. O livro é seu amigo. Agora eu vou deixar o... Tá, o Pedro termina enquanto aqui. O Carnezella aí está trazendo algo para ti. Eu vou autenticar o Fábio aqui, Eu vou autenticar o Fábio. Tem que mostrar o carimbo depois, que é bonito. Mostra o carimbo aí que eu vou emoldurar esse... Porque o Fábio não pode transitar na feira sem autenticação. Sem autenticação. Tá. Então tá. Então tá bom. Agora só cuida do sofá aí, que a Vivi tá chamando a atenção. Aqui, ó. Então tá. Autenticado. Agora aqui eu tô autenticado. Ó. O livro é meu amigo. Vou pedir que o Moré ali, que é o nosso câmera, pegue. Aí, Moré. Aí, ó. Estou devidamente... Pode transitar à vontade. Autenticado pelo amigo do livro, então posso andar à vontade. Eu vou até moldurar isso aqui. Depois tu vai autografar para mim embaixo aqui, Tá bom, o Hernani. Então agora o nosso patrono, Pedro Guerra. Vou pedir que tu olhes aqui para essa câmera e convide quem está nos acompanhando neste momento, que já foi à feira, que retorne, por que tem que retornar, quem não foi ainda, por que ainda tem que aproveitar até domingo agora e se fazer presente lá na Praça Dante Alighieri. O espaço ainda é teu. Bom, quem me encontrar por lá não vai ter carimbo, infelizmente. Vou deixar para o Hernani essa função, que é genial. Mas quem puder participar da nossa feira, a gente está com ela acontecendo até o final da tarde deste domingo, dia 12 de outubro, que inclusive é Dia da Criança, então uma programação super especial nessa reta final da nossa feira.
A gente está com livros com até 20% de desconto nas bancas e vários bate-papos, várias mesas que estão por vir. Então aproveitem, porque a programação é 100% gratuita, oportunidade perfeita para conhecer escritores, para trocar ideias com pessoas que pensam igual e diferente também, por que não? E pegar indicações de livros e, no mínimo, né, ter uma experiência, um momento muito especial, um passeio muito bacana. Então, Feira do Livro de Caxias do Sul até dia 12 de outubro e a gente espera toda a comunidade de Caxias. Mais uma vez, muito obrigado, então. Obrigado a gente pelo espaço. A honra foi toda nossa e, desta forma, vamos encerrando aqui, então, esse Café com Letras especialíssimo, em meio à 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Hoje conversamos com o patrono Pedro Guerra e também o amigo do livro, Hernani Carraro. Reiteramos o convite, a 41ª Feira do Livro vai até o próximo domingo, 12 de outubro. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.